No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o que talvez seja a ferramenta mais importante da trigonometria, que é o círculo trigonométrico, tá certo? Ele é muito importante porque através dele a gente vai descobrir várias relações e identidades que a gente usa mais para frente, tá certo? E nessa aula de hoje eu vou estar falando só os conceitos bem iniciais, que vocês vão ver que assim são importantes para a gente ter domínio das coisas mais para frente, e nos próximos vídeos a gente vai aprofundando, tá certo? Então vamos lá. Gente, o círculo trigonométrico, ele é essa circunferência aqui que vocês estão vendo em vermelho, e as duas características especiais dele são que ele está centrado na origem do plano cartesiano, então aqui é exatamente o centro da circunferência, e o raio dessa circunferência vale 1. Tá bom? Então, essa distância aqui vale 1 em qualquer ponto, né? Eu deixei destacado alguns pontos aqui que depois a gente vai falar um pouquinho deles. Então, isso aqui vale 1. E o que eu vou fazer aqui é marcar esse ângulo com a horizontal, que a gente vai chamar de θ, tá certo? Esse é o ângulo θ. E a primeira coisa que nós vamos falar aqui é o seguinte: qual é a orientação do círculo trigonométrico, né? Porque eu marquei esse ângulo, mas eu poderia muito bem ter marcado esse ângulo aqui, né? Vou tentar fazer ele mais ou menos igual. Podia ter marcado esse cara e falar que ele também é θ, né? Mas o que acontece? A gente define no círculo trigonométrico que o sentido positivo dele é o sentido anti-horário. Então, se a gente andar para cá, aqui a gente vai estar marcando os ângulos, entre aspas, positivos. E se a gente andar para cá, a gente vai estar marcando ângulos, entre aspas, negativos. Entre aspas, porque assim, não existe um ângulo negativo. A medida desses dois ângulos aqui é igual, só que esse eu andei no sentido contrário, né? Então, se esse aqui é o θ, esse aqui seria o menos θ, digamos assim, né? Então, é bom vocês entenderem isso, tá? Não existe ângulo negativo, é só uma questão de orientação. Beleza? Então, vamos apagar essa parte aqui. Isso. E vamos continuar. Bom, eu marquei esse ângulo θ e agora nós vamos desenhar algumas outras coisas, que são o seguinte: eu vou traçar uma reta aqui para eu fechar esse triângulo. Vocês estão vendo aqui? Ah, e faltou uma coisa, né? Vamos marcar esse ponto que a gente está dando, vamos chamar ele de P. Ele vai ter uma coordenada x, y, tá certo? É um ponto genérico aqui. Agora observe o seguinte: eu fechei esse triângulo, ele vai ser retângulo, né? Porque a ordenada e a abscissa são perpendiculares. E observem só o seguinte: o cateto adjacente ao nosso ângulo θ, esse cara aqui, a medida dele é exatamente x, é a abscissa do nosso ponto, perdão, né? Porque é exatamente a distância que eu andei no eixo x. E a ordenada, né, do nosso ponto vai ser exatamente o cateto oposto, né? Se a gente traçar aqui fizer um tracejado, consigo fazer um pouquinho melhor do que isso. Se a gente fizer esse tracejado aqui, vocês podem ver que essa medida aqui, que é o cateto oposto, é exatamente a ordenada do ponto, né? Então, esse aqui é o nosso y. Muito bem. Agora, eu vou redesenhar esse triângulo para a gente trabalhar um pouquinho em cima dele, tá certo? Olha só. Vamos fazer mais ou menos aqui. Desce isso aqui. E isso aqui. Muito bem. Esse é o nosso θ. Aqui vale 1, aqui vale x e aqui vale y. Muito bem. Agora, gente, vamos escrever algumas coisas. Quem é o cosseno de θ? Bom, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, x sobre 1, certo? Só que, gente, x sobre 1 é a mesma coisa que escrever só x, não é? Então, olha que interessante. A abscissa do nosso ponto P é exatamente o cosseno do ângulo que ele determina aqui. Olha que legal, né? E se a gente fizer a mesma coisa com o y, agora com o seno, né? A gente fala que o seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, y sobre 1, a gente define que o seno de θ é exatamente y, né? Isso aqui é a mesma coisa. Então, a abscissa do nosso ponto é o cosseno do ângulo e a ordenada do nosso ponto é o seno do ângulo. Muito bacana isso aqui, né? Então, para qualquer ponto que esteja na circunferência, a gente consegue falar que o x e o y desse ponto são, na verdade, o seno e o cosseno, aliás, o cosseno e o seno do ângulo em questão, né? Vou até escrever aqui, ó. Cosseno de θ, seno
de θ. Ficou um pouquinho apertado, mas tá valendo, né? Muito bom isso aqui. E aí, com isso, a gente até define o cosseno e o seno de alguns ângulos que a gente não conhecia. Por exemplo, como a gente parte daqui, né? Esse aqui seria o ângulo zero, né? Vamos até escrever eles aqui. Vou escrever em branco. Olha só, aqui seria o 0 graus. Aqui em cima a gente andou 1/4, né, de uma circunferência, então são 90 graus. Aqui são a metade, né, então 180 graus. Vamos escrever aqui dentro, 180. Aqui vai ser 270. E aqui coincide com o zero, né, o 360, né? Então vou até botar aqui, não vou botar só o zero mesmo. Então olha só, a gente descobre que o cosseno de zero vale 1 e o seno de zero vale 0. O cosseno de 90 vale 0 e o seno de 90 vale 1. O cosseno de 180 graus vale menos 1 e o seno vale 0. E por fim, o cosseno de 270 graus vale 0 e o seno vale menos 1. Muito bacana, né? E como esses pontos são, entre aspas, os pontos extremos, né? Olha só, onde um é 0, o outro é 1, ou menos 1, etc. A gente conclui uma coisa interessante. Como aqui a gente tem todos os cossenos e senos possíveis e os extremos são esses que a gente acabou de marcar, então a gente acabou de descobrir qual é o cosseno e o seno máximo e mínimo de um ângulo, né? Olha só, nós vamos escrever isso exatamente aqui. O menor seno que a gente teve foi menos 1, e o menor cosseno que a gente teve também foi menos 1. O maior seno que a gente teve foi 1, e o maior cosseno que a gente teve foi 1, né? Então, olha só, a gente vai escrever isso aqui. Seno de θ, isso aqui é sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. E a mesma coisa para o cosseno. Menos 1 é menor ou igual a cosseno de θ, que é menor ou igual a 1. Muito legal, né? Isso aqui é bastante importante. E agora, gente, nós vamos falar de uma outra coisinha que o círculo trigonométrico também nos mostra, que é o comprimento de arco. Tá certo? Vamos descer aqui um pouquinho mais. Isso. Que é o seguinte. Vamos escrever o nosso θ ali de novo, tá certo? Olha só. Pode ser um ângulo qualquer, mas botar ele aqui. E vamos escrever aqui o θ. Muito bem. E aí, gente, olha só. Quando a gente escreve um ângulo, ele sempre determina um arco, né? Então, vamos botar esse arco bem aqui, em destaque. E a gente vai ver qual que é o comprimento desse arco, né? Marcar o ponto P aqui. O que acontece, gente? Aqui o raio vale 1, né? Sempre bom a gente lembrar. Eu apresentei em uns vídeos passados que o comprimento de um arco, se este ângulo θ estiver em radianos, né? Vamos falar que esse comprimento aqui é L. A gente sabe que L é igual a R vezes θ, né? Eu vou até botar aqui, ó, θ em radianos, né? Então, olha só, se L é igual a R vezes θ, só que o raio vale 1, então L é igual a 1 vezes θ. Com isso, a gente conclui que L é igual a θ. Então, olha que interessante. No círculo trigonométrico, se você andar uma distância qualquer aqui na circunferência, você vai estar marcando um ângulo exatamente igual a essa distância, né? Se você andar aqui π sobre 3 radianos, aqui você vai ter caminhado π sobre 3 radianos, né? Por exemplo. Muito interessante isso aqui. E para finalizar, a gente vai falar do estudo de sinal do seno e do cosseno. O que é isso, né? Observem só o seguinte, eu vou até voltar lá para cima. A gente viu que o seno e o cosseno de um ângulo estão relacionados com a abscissa e a ordenada de um ponto, né? O cosseno é relacionado com o x do ponto e o seno é relacionado com o y do ponto. Então, o sinal do seno e do cosseno, eles vão variar igual o sinal do x e do y variam, né? O que isso quer dizer? Vamos escrever aqui. Aqui a gente vai falar do seno de θ e aqui a gente vai falar do cosseno de θ. Ótimo. Bom, como o seno ele acompanha o que o y faz, então a gente sabe o seguinte, a ordenada de um ponto é sempre positiva acima do eixo x, né? Então se a gente está aqui no primeiro quadrante, a gente está acima do eixo x, então o seno é positivo. Se a gente está aqui no segundo quadrante, a gente ainda está acima, né? Então o seno também é positivo. Se a gente estiver no terceiro quadrante, a gente sabe que a gente está abaixo do eixo x, então o seno vai ser negativo, e no quarto quadrante a mesma coisa.
né? Agora o cosseno, vamos descer aqui um pouquinho mais. Isso. A gente sabe o quê? A abscissa do ponto, eu acho que eu falei abscissa aqui, né? Ordenada, né, gente? Se eu não falei, me desculpe. Bom, a abscissa de um ponto, né, o x do ponto, ele é sempre positivo à direita do eixo y. Então, no primeiro quadrante, a gente está à direita, então o cosseno é positivo, tá certo? Se a gente estiver à esquerda do eixo y, né, que é o caso aqui do segundo quadrante, então o cosseno vai ser negativo. No terceiro quadrante, a gente continua à esquerda, né? Então, o cosseno também é negativo. E no quarto quadrante, como a gente agora está à direita do eixo y, o cosseno vai ser positivo, tá certo? Então, só para dar um exemplo, vou pegar aqui os dois. Isso. Olha só, vamos supor que eu quero saber sobre... Vamos falar um ângulo qualquer aqui. Vamos falar o 37 graus, tá? Então, ó, 37 graus. 37 está entre 0 e 90, então está aqui no primeiro quadrante, não é? Então a gente sabe que o seno e o cosseno vão ser positivos. Então olha só, seno vai ser maior do que zero e o cosseno vai ser maior do que zero, né? Vamos pegar agora o 144, tá? 144 graus. Bom, ele é um ângulo que está entre 90 e 180, então ele está aqui no segundo quadrante, né? Então observe que o seno dele é positivo e o cosseno é negativo. Então o seno é positivo e o cosseno é negativo. E só mais um exemplo, vamos pegar o 278, né? 278 graus. Bom, ele está entre 270, que é esse ângulo aqui de baixo, e 360. Então, o seno dele é negativo e o cosseno é positivo. Então, seno menor do que zero e cosseno maior do que zero. Tá certo? Bom, é basicamente isso por esse vídeo. No próximo, a gente vai aprofundar nas definições e características do círculo trigonométrico.